Agora são 2h55. A gente fala sobre política e também a área da justiça eleitoral. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem à noite os recursos contra a decisão do Tribunal Regional do Paraná, que absolveu o senador Sérgio Moro. Com isso, o ex-juiz vai manter o mandato parlamentar. E hoje pela manhã, ele fez um pronunciamento à imprensa, chegou a fazer agradecimentos. A gente acompanha um trecho agora aqui no Linha de Frente. Como já disse ontem, os boatos sobre a minha cassação eram exagerados. O TSE ontem, um julgamento unânime, técnico, independente, rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas, buscando a cassação do meu mandato. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, antes, já havia dito, mostrou que há juízo em Curitiba, proferiu uma decisão técnica independente. E ontem essa decisão, com seu brilho próprio, o TSE proferiu uma decisão que acho que a opinião pública é unânime. Tenho visto a imprensa hoje, os comentaristas, todo mundo afirmando que o julgamento foi técnico, foi independente e foi correto. Não vi críticas ao conteúdo jurídico desse julgamento. E aí nós temos que nos orgulhar do nosso judiciário que mostrou essa independência. Fala do senador Sérgio Moro, cargo mantido, obviamente direitos políticos mantidos. Diogo da Luz, ele insiste muito nessa questão de um julgamento técnico, né? É interessante que depois da absolvição lá no Paraná, começou uma divisão entre os juristas, falando, ele vai perder o mandato, e outros dizendo que ele não perderia. De qualquer forma, foi técnico, não foi? Quais são as suas impressões? Eu acho que as palavras dele, Tiago, já dizem tudo, né? Quando ele faz um elogio desses aos tribunais, dizendo que foi técnico, foi perfeito, foi impecável, etc., ele está fazendo o quê? Está fazendo uma política de agradecimento à decisão. Para mim está muito claro que esse processo foi político desde o início, até porque tanto o PL quanto o PT, que ambos queriam tirar o Moro no início, eles apresentaram suas petições iniciais, deixando de lado o verdadeiro crime eleitoral que o Sérgio Moro cometeu. Não falaram no processo. E quando não se fala no processo, o tribunal não pode incluir o assunto, que é, durante a campanha, ele gastou bem mais, coisa de 20%, 25% a mais do que podia. O limite que ele podia gastar na campanha, pela lei, e aí a lei é clara e rigorosa, era de aproximadamente 4,2 milhões de reais, e ele gastou coisa de 5,5 milhões de reais, registrou, assinou e mandou para o tribunal dizendo que ele cometeu esse crime. Sobre esse ninguém falou. E agora já passou e a coisa vai em frente. Então, para mim, não tem dúvida que foi político, e até porque as pessoas perceberam que o Sérgio Moro já está, de certa forma, sendo punido no sentido de que o sistema queria, porque ele já está escanteado no Senado. Ele não tem articulação, ele acaba sendo relativamente útil, porque ele tem boas ideias na área jurídica, que ele conhece muito bem, então ele é quase que um bom assessor para os demais senadores, e o problema dele virá, provavelmente, no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que aí talvez venha puni-lo com mais rigor, mas daqui a 1, 2, 3 anos ou mais. Guilherme Mendes, decisão justa, injusta? Eu não vou falar sobre a justiça ou injustiça, até porque, como eu disse ontem, nós temos que acreditar nas instituições. Esse julgamento é um dos vários julgamentos que o TSE enfrenta todos os anos, e ele foi veiculado como algo político, alguma coisa que teria algum viés, que não a tecnicidade dos ministros. Veja, o TSE é composto por gente da mais alto gabarito, professores do Largo São Francisco, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, não há a mínima possibilidade de achar que gente dessa envergadura, desse quilate, vá se curvar a uma ou outra pressão política, e diga mais, pressão política feita por quem? O que houve ali, como o próprio réu e agora absolvido do pedido de cassação admitiu, foi um julgamento técnico, prevaleceu a boa e velha norma jurídica. Prova, contraprova, argumentação, defesa, contrarrazões, como qualquer outro processo judicial.
quem criou muita expectativa sobre esse processo foi a classe política, alguns que talvez não gostassem do ex-juiz Sérgio Moro e então estavam ali torcendo talvez por uma cassação ou então torcendo pela sua permanência. Torcida fica da porta para fora. O jogo é técnico, o jogo é jogado dentro das linhas da Constituição, das leis, e os juízes não estão ali para cumprir a sua missão. Quem goste ou quem não goste vai reclamar na rua. Ali dentro, o que vale é a lei. E a lei, mais uma vez, foi aplicada. E acho que chancela melhor do que o próprio elogio do réu não existe. Pois é, Ricardo, o Guilherme fala até da torcida, né? Há alguns meses a gente via os políticos todos apostando, ele vai ser cassado porque poderemos ter uma nova eleição, ou seja, o estado do Paraná já estava de olho nessa vaga no Senado, mas não foi o que aconteceu. Verdade. Olha, esse julgamento do Moro, ao contrário do que meu colega Guilherme disse, ele foi completamente político. Ele foi só político. E como a política muda, assim como mudam as nuvens, ele mudou de uma teórica cassação garantida do Moro há algum tempo para essa absolvição que ele teve no Supremo Tribunal Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade. E houve uma grande articulação por parte do senador Moro para manter o cargo, envolveu o presidente do Senado, envolveu líderes partidários, envolveu pessoas do Supremo Tribunal Federal, o Moro se articulou. Politicamente, havia um jogo de interesse também muito grande. Há uma ala grande da esquerda que analisa o cenário político como sendo melhor com o Moro, que está meio escanteado, que está meio perdido ali entre a esquerda e os bolsonaristas. É melhor deixar o Moro lá, porque haveria certamente uma nova eleição e poderíamos ter um novo senador pelo Paraná muito mais enfático, inflamado do que o próprio Moro hoje é. Para o governo atual, se falou muitas vezes no nome da Michele Bolsonaro, mas tinha lá o Paulo Martins, que foi o segundo colocado nas eleições, que também do PL, também é enfático. Enfim, no fim do dia, era melhor manter o tudo como estava. E política é assim. E a articulação do Sérgio Moro funcionou muito bem. Então, parabéns ao Moro, que fez uma articulação política e teve, então, um julgamento a favor da sua mantença no Senado Federal. João Belucci, a discussão, o próprio Diogo falou agora que o embate dele é com o CNJ, né? Mas é saber se teremos outros recursos a partir desse momento. Eu imagino que vai ter o recurso ainda para o Supremo Tribunal Federal, porque quem tá pedindo a cassação é o PT e o PL em conjunto, né? Foram eles que recorreram de forma pitoresca, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Então, provavelmente, imagino que eles vão recorrer e no Supremo o Moro vai ter que fazer um novo beija-mãos lá para ver como que ele vai se sair. Porque não está em discussão o erro do Moro de sair da magistratura para ir para disputar uma eleição. Não está em discussão as barrigadas que ele fez na Lava Jato, que na minha visão não deveria anular toda a operação como tem sido feito. Não está em discussão que ele era do Podemos, candidato, se pondo como candidato à presidência, depois foi para a União Brasil, depois foi lá concorrer ao Senado pelo Paraná, tirou a vaga ou do Álvaro Dias ou do Paulo Martins. Não está isso em discussão, estava a questão dos gastos na tal campanha da presidência, que era bem discutível mesmo, de fato, como a gente acompanhou várias vezes os votos aqui. Agora, isso fica muito notório, na minha visão, a questão política, né? Não, o Moro político, ele está bastante escanteado, só que é uma coisa, ele está escanteado politicamente, mas ele tem 8 anos de mandato, né? Porque esse é um belo escanteio, então, né? Um belo escanteio, ficar lá 8 anos recebendo como senador, e aí isso entra no campo da discussão, da gente discutir tanto a existência do TSE, que é uma coisa praticamente inédita no Brasil, um tribunal eleitoral, né? Uma justiça eleitoral, deveria ser encampado pela própria Justiça. A composição que membros do TSE também são membros do Supremo, não faz nenhum sentido. Também a questão da quantidade de mandatos do ano, da longevidade do mandato. Os senadores têm mandato de 8 anos, né? Como é uma eleição junto com presidência, governador, é bem pouco discutido. Vota-se por exclusão em quem normalmente o presidente apoia, vide a eleição do astronauta aqui em São Paulo. E também, né, além da quantidade de anos, a questão de ser interminável. Você pode concorrer para deputado e senador quantas vezes você quiser. Então, isso deveria, né, junto com o Pacto Federativo, ser discutido. Agora, vejo um julgamento com viés político. O Moro se safou, mas ainda acho que ele vai ter, apesar da cara de alívio dele, ele ainda vai ter uma batalha no Supremo. E sabe-se lá o que vai acontecer, como que vai estar o vento político no momento. Pode ser que não esteja tão favorável, mas é visível a cara de alívio dele ali na entrevista.